E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Mais uma sala de espera. Chegou a segunda-feira. Tem sido o melhor dia da semana para mim, viu? Então, enquanto vocês vão entrando, aí vou dar os recadinhos. Bom, não esqueçam de seguir o nosso blog, de visitar o nosso blog www.queriaserpsicóloga.com.br. A gente também está no Instagram, Queria Ser Psicóloga. E, claro, né, não esqueçam de curtir a página do Facebook antes de sair daí, tá certo? Antes do final da live. E, gente, o YouTube, as lives passadas estão no YouTube, a da semana passada não tá ainda, porque eu tive problemas com a internet e confusão de mudança, que eu ainda tô tentando arrumar um lugar para mim. Tô passeando pela casa, testando internet ainda, essas coisas todas. Mas as lives estão todas no YouTube. Como eu já falei aqui, a gente não tem um canal exatamente, que a gente não tem condições de ter uma produção própria de vídeo, né, e regular, mas a gente está subindo as lives, ficam lá salvas, e para vocês assistirem de novo, ou para vocês enviarem para quem não assistiu ainda, porque se vocês estão gostando desse espaço aqui, da sala de espera, compartilhem, convidem mais gente para assistir, sabe bem? E, pessoal, tem um recadinho na live do dia 3 de agosto. 3 de agosto, nós vamos ter uma live especial, uma live super especial. Ela vai começar às 9h30 da noite e vai ser sobre o amor e sexo, relacionamentos. Vai ser com o escritor Jader Pires. Colocar os contatos dele aqui. Se vocês quiserem, quem ainda não conhece, quiser conhecer, seguir ele no Instagram, e esse é o site dele. Está bem? Então, sem mais delongas, vamos lá. Nosso tema hoje é trabalho. O trabalho é uma das maiores preocupações do brasileiro hoje. Preocupação não, medo. Um dos maiores medos é perder o emprego, né, para o brasileiro. Com essa pandemia, isso se transformou em desespero, né? Nós temos hoje uma taxa de desemprego que cresce, né? Os números do auxílio emergencial, das pessoas que têm para receber o auxílio emergencial, que acho que é quase 1/3 da população, acho que mostra um pouco desse cenário meio desolador que a gente tem, né, hoje. Na verdade, não tem nada de muito novo, né? Na verdade, tem um projeto que já vinha sendo implementado, com demissões em massa e etc., e que a pandemia foi um pretexto, digamos assim, para aprofundar esse processo, né? Também temos pessoas que foram obrigadas a voltar ao trabalho, né? Por outro lado, e que também têm medo de voltar ao trabalho, de se contaminar outras pessoas. Inclusive, no blog tem um texto que eu escrevi há um tempo atrás, que fala sobre isso, que o maior medo das pessoas que estavam voltando era de se contaminar e contaminar outras pessoas e não conseguir atendimento no serviço público. Um dos setores que mais emprega no país são as pequenas e microempresas, né? E o governo, e são as que estão perdendo, quebrando e tal. Então, tem milhares de empresas quebrando, e por outro lado, o governo deu 1 trilhão para bancos no ano passado, né? Em juros da dívida. Então, uma situação completamente surreal. Assim, acho que de todos os lados que eu olho para isso, não consigo ver nenhum que pareça certo, assim. E dentro dessa situação toda, com a chegada da pandemia, nós tivemos o advento do home office, né? Muita gente conseguiu trabalhar em casa, eu sou uma dessas pessoas, e trabalhar em casa, trabalho à distância, trabalho online, e isso tem
está ficando, virou rotina, virou uma coisa normal para as pessoas, né? Para algumas pessoas, porque já faz muito tempo que a gente está. Agora, como são essas relações de trabalho? Como que é o trabalho em casa? As relações são as mesmas? Todas as empresas agem da mesma forma com seus funcionários, né? Como que é isso? E para falar desse tipo específico de trabalho, a gente chamou o Fábio Portal. O Fábio, ele é administrador de empresas, formado pela Universidade Fevale de Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul, e ele é pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, em gestão empresarial, e tem formação como analista comportamental pelo IBC. Ele também atua como gerente de operações na Rodrigues de Freitas Galvão Advogados, associados de Porto Alegre, que é uma empresa onde ele ingressou no ano de 2005 e que está no mercado há 29 anos. Então, para falar sobre como está essa relação, como o Fábio está lidando com isso, nós chamamos ele aqui. Oi, Fábio. E aí, tudo Como é bom? que tu tá? Tudo Tudo bem, tudo bem? certo. Feliz Dia do Amigo, né? Hoje, dia 20 de julho, É comemorando o Dia do Amigo. verdade! Então, para todo mundo que está assistindo, Feliz Dia do Amigo. Feliz Dia do Amigo para ti e para todo mundo também que está assistindo a gente. Obrigado, Fábio, Lu. bom, tu lidera a equipe, né? De trabalho, é Sim, isso. sim, Como sim. que foi a chegada da pandemia para ti? Tu quer contar um pouquinho da tua experiência antes? Eu acho que assim as coisas elas acabam se relacionando, né, Lu? Assim, a minha experiência e a experiência que a gente tem vivido junto com os nossos colaboradores. E eu acho que é a experiência de boa parte das pessoas que hoje estão passando especificamente por essa situação de estar trabalhando em casa, né? E eu acho que isso acaba se misturando muito e eu vou, enfim, eu vou trazer um pouquinho dessas experiências aí que a gente teve, né? E ao mesmo tempo eu vou tentar trazer algumas reflexões aí para que a gente consiga identificar junto com o pessoal aí que está acompanhando a live, para ver se a gente consegue pensar em alguma coisa juntos ou a gente consiga, pelo menos, conseguir fazer um mapeamento de quais são esses problemas, né, que as pessoas estão passando, quais são os seus medos, quais são as suas angústias em relação a tudo isso que tem acontecido. Mas, de fato, a pandemia ela impactou muita gente. Ela impactou tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, né? As empresas também foram muito impactadas, elas foram pegas num período assim que economicamente já não estava muito favorável e ela tem que Uhum. fazer toda uma reestruturação e uma adaptação da sua forma de trabalhar e ela oferecer para os seus colaboradores um ambiente seguro ou adaptar para que os seus resultados e a sua produção ela continuasse da mesma forma. Foi um período muito curto, foi tudo muito rápido, né, que aconteceu. E a gente vê, eu acompanho, assim, eu vejo relatos, assim, de muitas empresas que elas, efetivamente, elas estão se esforçando para manter os seus colaboradores, assim, empregados. Eles estão, inclusive, eu vi uma reportagem na sexta-feira de um empresário aí de São Paulo, que ele tinha um pequeno negócio, ele empregava 8 pessoas, mas ele já tinha esgotado todos os recursos financeiros pessoais, inclusive. Ele Uhum. já estava se desfazendo de bens pessoais para não ter que demitir. Só que chegou no momento, chegou num beco ali que ele está ali sem saída, que ele não tem mais recursos para vender, ele não consegue mais fazer essa manutenção. E ele também não está conseguindo um apoio do governo, ele não está conseguindo ter acesso aos recursos que ele poderia, que ele deveria ter, como incentivo para manter isso, essa roda girando. E aí, o que ele vai fazer, né? Então, a gente sabe que tem muita empresa que está muito preocupada e que ela está muito comprometida em não demitir. Por outro lado, a gente sabe que tem muitas empresas, eu acho que é dessas que eu gostaria de fazer, começar essa reflexão, que são empresas que elas não foram impactadas pela pandemia ou que elas tiveram lá um aumento de demanda por conta dessa pandemia e que
num primeiro momento, né, que, como eu falei, todo mundo teve pouco tempo para conseguir fazer essa adaptação. Todo mundo, eu acho que pensou assim, a gente precisa manter as pessoas seguras, né? Vai todo mundo para casa, trabalha com o computador que tem, com a estrutura que tem. E eu acho que, assim, que nesse momento ninguém imaginou que a gente fosse estender, porque tu falar quarentena, e aí a primeira coisa que tu associa assim, são 40 dias, né? Daí, na verdade, não, são 14. Aí todo mundo pensa assim, pô, tá, por 14 dias a gente, né, se vira do jeito que a gente pode, depois a gente retorna para, né, para nossa normalidade, tudo vai se acalmar. Ninguém imaginou que a gente lá em março, quando começou a se aventar, olha, o pico vai acontecer em junho, vai acontecer em julho, e todo mundo falou, não, não nossa, não dá para aguentar até junho, não dá para aguentar até julho, e é o mês que nós estamos, já estamos indo para o final do mês de julho, e cá estamos ainda nessa situação de home office, né? Para quem conseguiu fazer, obviamente, o home office. E o que eu tenho percebido é que a gente está entrando num estágio, ou a gente já entrou num estágio de normalização dessa pandemia, né? Eu acho que, eu não sei se tu, Lu, ou se quem está aí nos assistindo tem essa impressão, e se tem, comentem, mas eu tenho uma impressão de que as pessoas começaram a se acostumar com esse cenário caótico que a gente está vivendo. Eu tenho essa impressão também. E não acho Né? bom. Acho bem ruim. Eu também não acho bom, assim, e é justamente isso que leva para um outro ponto que eu quero refletir. Eu tenho a impressão, assim, que as pessoas, elas não se chocam porque já morreu quase 100 mil. Eu acho que elas se chocaram mais quando chegou um índice de 10 mil, por exemplo, que todo mundo, nossa, já morreu 10 mil pessoas. Só que parece que isso foi entrando dentro de uma esteira habitual, normal, que morrer por Covid acabou se tornando normal. E esse cenário caótico começou a fazer parte da nossa rotina de vida. E o que eu penso é que lá atrás, quando as empresas elas não tiveram um tempo de adaptação para montar uma estrutura adequada para o colaborador, se passou todo esse tempo e a gente já teve tempo suficiente para conseguir fazer esse mapeamento do que falta para o colaborador conseguir efetivamente seguir trabalhando, né? E uma das coisas, Lu, que me chocou muito, que eu vi que foi até a Camila, que é a sócia do escritório que eu trabalho, ela me mandou uma notinha assim esses dias, um link de uma reportagem de uma profissional americana que ela havia sido demitida depois de muitos anos de trabalho. Ela havia sido demitida porque o filho dela havia gritado durante uma vídeo com o chefe dela. E eu fiquei pensando assim, tipo, o que leva uma empresa a tomar uma decisão dessas, assim, pautada nesse discurso que ela divulgou? O que leva uma empresa ou um chefe, ou sei lá, um líder, cada empresa adota a denominação que faz mais sentido, de dispensar uma trabalhadora porque o filho dela atrapalhou por um momento uma reunião, né? E eu fiquei pensando, pô, tipo, aí eu comecei a trazer isso para dentro da minha realidade, porque eu sou uma pessoa que, assim, eu moro sozinho, eu não tenho filhos, eu não tenho compromissos em relação a isso, mas eu fiquei pensando se as empresas elas começaram a praticar esse exercício de conhecer qual é a realidade de cada colaborador que está dentro da sua empresa e que está ali para gerar resultado, porque a escolha dela de estar em casa, quer dizer, corrigindo, não é uma escolha dela de estar em casa nesse momento de isolamento. Ela está lá porque é obrigatório. A gente precisa cumprir com este isolamento, a gente precisa se manter seguro até para fazer com que a economia ela volte a girar. Né? Então, assim, qual é a estrutura dela em casa? Porque antes ela estava dentro de uma empresa, de um ambiente corporativo, com uma internet com IP dedicado para aquela finalidade, ela estava lá com uma mesa adequada, né? Vamos supor que seja uma estrutura adequada, com mesa, com cadeira, no ambiente que ela tenha
a possibilidade de se concentrar, de focar na entrega da sua tarefa. Mas como é que faz isso em casa, né? Será que, tipo, as empresas elas estão refletindo qual é o impacto da pessoa estar em casa? Com quantas pessoas ela vive, né? Em quantos metros quadrados tem ali, tipo, 4, 5, 6 pessoas numa metragem pequena, cada um com uma necessidade dentro daquela estrutura familiar. Quantos trabalham home office? Tem filho, está indo da idade escolar, tem que conectar para assistir a aula, tem computador para todo mundo, tem alguém que pode cuidar do filho enquanto ela se dedica, como ela se dedicava dentro da empresa para entregar o resultado. Fizeram esse mapeamento, será? Então, o que eu penso é que hoje as empresas elas precisam não tratar como normal algo que não é normal. A gente não está vivendo ainda num cenário normal. Nós estamos vivendo num cenário muito complexo, bastante temerário, principalmente quando a gente fala de saúde, né? E que a empresa ela faça esse exercício e tenha uma visão mais humana do seu colaborador, de quem está ali compondo, que pelo menos ele faça um mapeamento e consiga ver, antes de fazer uma dispensa, se tiver que fazer essa dispensa, que ele faça, após ele fazer todo um mapeamento e todo um controle de o que ele, como empresário, como instituição que contrata essa pessoa e que espera que essa pessoa dê retorno com resultados, o que ele tem a fazer para contribuir, para auxiliar com que essa pessoa tenha condições adequadas de trabalho. Né? Fábio, Oi. Oi, não, desculpa te cortar, mas só pra, a empresa que tu trabalha, ela tá, como é que chama? O tipo de empresa lá na classificação da grande a micro, sabe? A Não, tua empresa a é o Galvão, quê? a Galvão Advogados ela tá configurada como empresa de pequeno porte. Uhum, tá. Só para a tua empresa não recebeu 1 trilhão do governo, então. Não, Que infelizmente. coisa, Não, né? felizmente, na verdade, né? Na verdade, felizmente, porque assim, a nossa empresa, ela não foi impactada pela pandemia do coronavírus, tá? A Aham. gente não teve um aumento, a gente teve uma diminuição, na verdade, mas essa diminuição não tem a ver com a pandemia. A gente não sofreu com esse impacto, tá? Uhum. Então, assim, eu não sei se é isso que tu ia. Não sei. Acho que é até melhor tu concluir a tua pergunta e daí eu prossigo para não me Não, atravessar. era isso, eu fiz um comentário Ah, é um sarcástico comentário. só. Sim, porque o Entendi. governo não tá dando nem linha de crédito, né, para as pequenas e micro, Não. então. Voltando Aí nesse tu vê exemplo que esse eu dei número assim. desse empresário aí de São Paulo, ele não conseguiu, ele tentou por 4 vezes e ele Uhum, não conseguiu nenhuma linha de não crédito, nenhum consegue. apoio. Ele não conseguiu e assim. E por que eles não estão conseguindo? Porque dentro de um cenário em que as pessoas elas não têm mais dinheiro para pagar a conta, eles estão recebendo como negativa justamente por falta de que as empresas elas não estão dando garantia que vão conseguir pagar por esses empréstimos. Então, mas Uhum, como é que faz? Se a empresa não tem dinheiro para pagar, óbvio que ela já está inadimplente com claro. algum, né? Então, assim, ela Uhum, está recorrendo dinheiro por quê? Porque ela precisa justamente ter acesso a algum dinheiro para conseguir, né, pagar suas contas e manter não só os funcionários, obviamente, empregados, mas, né, ter estrutura, ter a luz funcionando. Em que uhum. pese alguns serviços estão proibidos de ser cortados por inadimplência, essa dívida vai acumular, em algum momento ela precisa ser paga, Claro. ninguém vai perdoar a dívida, né? Então, A pessoa vai morrer pagando ali, né? Né, só é, complementando o meu comentário, porque as empresas que estão mais demitindo são justamente as que receberam mais dinheiro, né? Que não é, estão com essa preocupação.
E que estão lucrando, na verdade, em cima da pandemia, não estão tendo prejuízo, estão lucrando. É que a nem gente vê que tem. o auxílio emergencial também, que tem uma penca. Agora tu falou, né, de não conseguir crédito, das empresas não estarem conseguindo crédito, né? Eu faço um paralelo aí com o auxílio emergencial, que tem uma penca, milhões de pessoas que não conseguem, porque por burocracia, etc e tal, mas o velho da van conseguiu, né, na hora, assim, então... Enquanto tem muita gente Não que foi ele, na não verdade, alguém fez, precisava, né? e depois vem, não, mas eu só queria testar para ver se era confiável. Não, pô, gente, Uhum, né? Tanta gente aí precisando aí, e olha a fila gigantesca que se criou para aprovação. Então, tipo, gente cometendo fraude, pegando o nome de pessoas falecidas para conseguir ter acesso a esse auxílio emergencial. É, pessoas com posse, com grana, com renda familiar, que eu acho que é uma coisa que é importante também dizer. Gente com renda familiar adequada e lá tirando o lugar de gente que precisa que uhum, necessita desse dinheiro para comer. Não é uma questão sim. de, né, é questão de sobrevivência. Então, assim, algumas coisas são realmente assim, de fato, são bem angustiantes assim. E foi justamente por isso que eu quis, Lu, direcionar minha reflexão para aquelas empresas que não foram impactadas e que não tá conseguindo ou aparentemente não está tendo uma visão humana em cima desse problema, né? Porque as pessoas Uhum, elas seguem assustadas, elas seguem com medo e até que assim que elas possam retornar para os postos de trabalho, elas convivem, como tu falou no início ali na abertura, elas convivem com outras pessoas. Elas têm medo de passar isso para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó, para pessoas ali do seio familiar, que são pessoas importantes e que são queridas. Tu não quer ver um familiar teu ali é, passando mal ali e morrendo com falta de ar e não tiver estrutura hospitalar e tudo mais, né? E ainda que se tenha estrutura hospitalar, ninguém quer ver um parente, um amigo é, passando mal e dependendo de uhum. hospital e dependendo de um respirador para sobreviver. Então, eu acho que esse tipo de reflexão que ela é importante, que ela, eu acho que isso cabe para a gente refletir assim. Enfim, eu acho que assim o importante é que se alguém tiver nessa situação assim, né, tipo tanto como colaborador, né, como empregado, como funcionário, como trabalhador, que esteja passando por situação assim, quiser compartilhar conosco, a gente está no lugar apropriado, né, Lu? É a sala de espera Sim, justamente para a gente bater um exatamente. papo aí e falar sobre esses anseios, né? Uhum, Agora, se porventura alguém que está presente hoje está num papel de liderança, assim como eu estou, é, faça esse exercício, né? Eu sei da vida de cada colaborador da empresa, como está agora, qual é a sua estrutura, quantas pessoas estão com ela, qual é a necessidade dessas outras pessoas, elas trabalham, elas estudam, ele consegue se dedicar ao que ele se dedicava antes ali dentro da empresa, eu posso exigir o mesmo resultado, então façam esse exercício. Se não tiver ninguém, mas talvez aí depois tu vai disponibilizar, né, Lu, esse sim, bate-papo aí vai ficar fixo claro. lá. Não, e a É gente a tá reflexão que eu peço, é, né? 24 horas Né? por dia nas redes aí. Quem quiser mandar pergunta, a gente manda pro Fábio depois, né? É, Fábio, é. com relação a isso que tu tá falando, tu percebeu diferença nas pessoas que trabalham contigo, que passaram a trabalhar em casa? Quais foram as principais dificuldades dessas Sim. pessoas? A gente notou alguns cenários, tá, Lu? Assim, a gente teve um cenário de pessoas que elas melhoraram a sua performance, porque no final das contas, em casa, elas conseguem se concentrar mais, elas têm mais privacidade, né? Então, elas não estão. Porque dentro do nosso ambiente corporativo, a gente tem um espaço que ele é completamente integrado, ele é aberto. A gente não tem salas ali que ficam duas, três, quatro pessoas. É um lugar aberto, todas elas trabalham
praticamente juntas. O máximo que nós temos são divisões de equipes, assim, né, de atividades que são diferentes, mas o espaço ele é todo integrado. Algumas pessoas que tinham mais dificuldade de se concentrar, justamente porque esse espaço era aberto, as que migraram para casa com dificuldade de concentração com muita gente, melhoraram sua performance. Então, isso foi um indicador bastante positivo como resultado para nós e até para o próprio colaborador, que também percebeu ali que ali ele conseguia entregar mais e se sentiu tranquilo para isso, tá? Então, esse é um cenário que a gente percebeu. Mas a gente percebeu pessoas que tinham um excelente rendimento dentro do escritório, foram para casa e tiveram uma queda razoavelmente na sua entrega. E foi aí que a gente começou a fazer esse mapeamento. Tá bom, vamos entender o que está acontecendo. Primeiro passa a conversar com a pessoa e entender. Ó, a gente percebeu que era isso e agora está fazendo, né, esse movimento aqui. O que é que está acontecendo? E aí a gente recebeu diversos relatos, tá? Relatos dizendo, olha, eu moro num apartamento de 50 metros quadrados com meu pai, com a minha mãe e com 3 irmãos. Eu divido o quarto com 3 irmãos. Todos nós estamos trabalhando em casa. Então, assim, eu não tenho um ambiente em que eu consiga me concentrar. Ou pessoas que começaram a relatar, olha, a minha internet é doméstica. É uma internet de 5 mega. Eu não consigo e eu não recebo isso. Porque a estrutura também acabou sendo muito prejudicada. As operadoras não estão conseguindo sustentar uma entrega doméstica, sendo que a maior parte das pessoas tá usando de uma forma corporativa, né? Então, a gente teve pessoas que, obviamente, elas tiveram uma queda. Para essas pessoas, a gente começou a oferecer opções para que elas tivessem uma estrutura adequada e conseguissem se nivelar. Obviamente, para aquelas pessoas que moram num apartamento pequeno com muitas pessoas, a empresa não tem muito o que fazer, não tem o que oferecer. A gente não tem recursos para tirar a pessoa dali e colocá-la num lugar sozinha enquanto dura a pandemia. Comprar uma casa, né, dar um apartamento. Né? Que bom se fosse, mas não existe essa. Não é o programa do Luciano opção. Huck. Mas coisas simples, por exemplo, assim, ó, a qualidade da internet, né? Então, assim, a gente, obviamente, se a gente vai exigir algo daquela pessoa como resultado, a gente, no mínimo, precisa dar condição adequada para que aquela pessoa entregue o resultado, né? Então, tudo que foi possível, a empresa começou a implementar esses processos individuais de melhoria. A empresa também ela acabou ela começou a disponibilizar vouchers ao longo desses meses, assim, para ajuda de custo daquilo que for necessário, porque provavelmente a conta de luz aumentou, porque o computador fica ligado o dia inteiro, porque se está muito quente o ar-condicionado fica ligado, se não é um ar-condicionado é um ventilador, ou se um aquecedor, assim, o consumo da energia elétrica aumentou para essas pessoas, né? Provavelmente, assim, a gente, né, a empresa tem lá como benefício um vale-refeição, né, que é um cartão, né, de vale-refeição, mas aquilo dali, ele funciona muito bem quando a gente sai, vai comer, né, fora, vai no restaurante. Os restaurantes fechados, né, então, assim, o vale, ele segue lá. Tem muita gente que se vira com aquele vale lá e consegue consumir, faz parte do orçamento dela lá para alimentação. Mas esse voucher que é dado pela empresa, ele é justamente para suprir esses gastos aí extraordinários que, enquanto ela estava trabalhando na empresa, ela não tinha em casa, porque, enfim, esses custos eram, né, arcados pela empresa lá dentro da sua estrutura, da sua sede, né? Enfim, então a gente notou, sim, algumas diferenças e, obviamente, a gente implementou aquilo que a gente poderia, e às vezes são ações muito simples, assim, e não há nada muito custoso, sabe? É como, por exemplo, assim, teve uma menina que me ligou e falou assim, Fábio, tô sentada na cama, trabalhando na cama. Eu falei, beleza, vamos lá no escritório, vamos pegar a cadeira, tu vai trabalhar com a cadeira que trabalha no escritório, porque
que a gente vai fazer? Como é que ela vai ficar trabalhando na cama durante 4 meses? Então, né? Não tem condições. E eu não posso obrigá-la a comprar uma cadeira de trabalho, porque quando terminar também esse panorama, se a gente, assim, para nós, assim, já está muito claro que a empresa não era adepta a um serviço de home office, né? A gente já tinha ali o formato mais tradicional, de, né, todo mundo bater ponto, né, ir lá trabalhar e tudo mais, e a gente está vendo aí uma oportunidade de que esse trabalho ele seja realizado também por home office, né? Então, assim, a gente já viu que essa realidade ela veio, vai ficar e a gente vai implementar. Mas aí a gente também tem que ter essa preocupação de toda essa estrutura que a pessoa vai estar em casa, né? E se a gente exigir que a pessoa adote o home office, com certeza a gente vai organizar uma estrutura para que a pessoa ela tenha e consiga trabalhar de casa com uma estrutura bem adequada para ela entregar aquilo que se exige, né? E por um último ponto, Lu, que eu gostaria assim de tocar é que eu tenho percebido que muitas empresas elas não têm respeitado a hora de trabalho da Isso. pessoa. Porque parece assim, ó, que a pessoa, só porque ela tá em casa, ela, né, tá disponível ali. Não, eu te pago por 8 horas, mas tu vai ficar disponível por 10. Porque tu tá em Se casa, o tu não vai mais WhatsApp é ter tempo, meia-noite, ok, tá tudo bem, né? né? Então, assim, isso é um outro ponto que eu acho que é importante. Lá na empresa, o que que a gente fez? A gente estabeleceu porque as pessoas elas têm um acesso remoto, então elas acessam do computador delas, ou quem não tinha computador, que o escritório forneceu um computador, né, para poder fazer o acesso, elas fazem um acesso remoto com os computadores que estão ligados lá dentro do escritório. Nessas máquinas do escritório, nós estabelecemos horários, que são os horários que estão estabelecidos nos contratos dessas pessoas. Então, essas máquinas do escritório, ela só fica disponível para acesso durante o período de De contrato de trabalho trabalho. dela. É. Então, isso a gente já, assim, ó, a gente já se programou e já se direcionou, porque não é porque a pessoa está em casa de isolamento é que ela vai, a gente vai exigir que ela trabalhe mais, e nem ela vai, e a gente sabe que isso às vezes acontece, né? Por tédio, não estou fazendo nada, já rodei a lista do Netflix, vou fazer mais um, vou fazer mais um, vou fazer mais um, e daqui a um pouco a pessoa lá tá lá, é meia-noite e a pessoa está trabalhando. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente quer que a pessoa ela tenha o horário dela de trabalho, porque isso está em contrato, mas a gente quer que ela tenha o horário de trabalho e não que ela fique à disposição para trabalhar na hora que a empresa bem entender, né? Obviamente, quando tem um volume que a gente faz uma medição, os coordenadores estão sempre acompanhando isso e a gente vê que tem um volume muito grande de trabalho que não vai dar conta, a gente sempre direciona lá, vê, ó, quem é que pode fazer hora extra hoje, e aí a gente estende o bloqueio da máquina por mais 1 hora ou no máximo por mais 2 horas, né? Quem Sim. fala, tem muita gente que está estudando EAD, né? Tem gente que fala, bah, eu não posso porque eu tenho aula hoje, então bloqueia no horário normal. E assim a gente vai lidando aí com essas situações aí e tem funcionado bem. Mas as empresas precisam tomar muito cuidado com isso. Elas não podem exigir que o colaborador ele trabalhe mais do que está no contrato. Obviamente, se trabalhar, tem que pagá-lo por isso, né? Mas isso não pode ser uma premissa. Se for de comum acordo, tudo bem. Tem gente que gosta de trabalhar e que se tiver que trabalhar 10, 12 horas por dia, trabalha feliz, tudo bem, é a opção de vida da pessoa, né? Mas o que não pode ter é essa exigência por parte da empresa de uma maneira muito contínua e que isso vire uma prática de trabalho e que isso sirva como um elemento de assédio ou como um elemento de até mesmo de assim, se tu não fizer, se não me entregar hoje até às 11h59, eu vou te demitir, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, porque infelizmente a gente sabe que existem empresas que acabam tendo aí esse perfil aí né, Sim. de relacionamento aí com o colaborador. Eu tenho ouvido vários relatos, acho que é importante estar falando isso, porque eu acho que o caso da maioria das empresas mesmo é tipo, vai para casa e trabalha.
As pessoas reclamam, as pessoas têm reclamado muito que misturou o trabalho com a tarefa doméstica, que virou tudo meio que uma coisa só. E isso é fonte de adoecimento mental pesada, né? Já aumentou muito os níveis de estresse, de ansiedade, depressão, estresse, como se fala. Então é bem complicado isso mesmo, né? E também tu não pode depois, não pode exigir que a pessoa tenha o mesmo rendimento e tal. Vamos ver o que o pessoal tá falando? Vamos lá? Vamos chamar a Carol. Oi, Carol. Eu esqueci de te chamar no começo, desculpa. Sem problema, não importa que chame, o importante é que chame, não tem problema. Olha só, uma hora eu tossi. Esse que é o dia do amigo hoje. Tossindo. Como? A Lu e eu, a gente tá na mesma casa, né, pessoal? Ela tá num canto da casa, eu tô em outra. E uma hora eu tossi aqui, eu ouvi minha tosse pelo áudio da Lu. Ah, palhaça, né? Tinha que falar alguma coisa. Mas tudo bem, gente. Boa noite pra vocês. Papinho, maninho, coisa boa te ver por aqui hoje também. Nossa, super bacana. As coisas o Fábio, estamos aí. O Fábio, a gente tinha um pacto. O Fábio é meu melhor amigo. A gente tinha um pacto que a gente ia casar se a gente não tivesse casado ainda. Até os 27, né? Tu disse, eu não lembrava a idade, até os 27. É a idade que a galera do rock morre aí. Mas a gente não. A gente tá com 40 e uma em São Paulo, outra em Porto Alegre. Povo espalhado, né, gente? Mas vamos lá. E aí, Carolzinha? Muito bem. Bom, antes, assim, né, quero agradecer a Carol. todo mundo. E antes, assim, eu quero dizer para vocês que esse é um tema que eu me conecto muito. Na verdade, assim, enfim, pela minha atuação, pelo meu trabalho, eu trabalho com isso, com essa temática, e muito também do meu trabalho. E antes eu estudei, enfim, tive uma trajetória aí de ter que estudar bastante sobre os impactos do trabalho na saúde mental. Então, assim, agora por último, vocês dois estavam comentando sobre estresse, acúmulo, sobrecarga de trabalho. E tem muitos estudos já realizados em relação à síndrome de burnout, que é o estresse ocupacional. Então, houve um aumento de casos de síndrome de burnout agora na pandemia, em função da sobrecarga de trabalho, em função dessas questões de limites, né? Muita gente. É muito contraditório também esse momento que a gente está vivendo, né, pessoal? Ao mesmo tempo que o índice de desemprego aumentou, quem está trabalhando muito, está trabalhando demais, 12, 14 horas, às vezes, dentro de casa. E fora os outros aspectos, de por estar trabalhando em casa, e estar tudo junto, convivendo ao mesmo tempo, filhos, casamento, às vezes é algum outro familiar que está em casa, e as pessoas têm que conviver com isso, então tá pesado mesmo para algumas pessoas, né? Para todo mundo tá pesado. Para quem está trabalhando tem essas características e acho que é super importante falar e foi muito bem trazida por vocês aí anteriormente. Muito bem, gente. Bom, a gente tem uma galera que está sempre aqui com a gente. Fala. Não, eu tenho uma pergunta para o Fábio, mas eu faço depois. Vamos ver se o pessoal não vai comentar também. De repente alguém pergunta. Vamos lá. Isso, já falei bastante. Eu também quero dar meus pitacos, gente. Como eu disse, eu não consigo resistir com esse tema. Eu preciso falar. Então, Sim, bom, tá certo. Trabalha com isso, entende disso. Acho que tem que, né, contribuir. Sim. E a gente tem um pessoal que está sempre, que é confirmado, que está sempre com a gente, a Bruna Sartori, o Ronaldo Tuveri, Fábio Minotti está aqui com a gente também, o Maurício Vergara. Fábio veio! Fábio está aí, conseguiu se conectar. Que bom que conseguiu. A Angelinha, Angela Ferrari, a Leonice Nascimento, a Luciene Fátima, que está sempre aqui com a gente também. Deixa eu ver, gente, vocês me desculpem se por acaso não falar o nome de alguém, mas eu quero falar o nome de duas pessoas bem especiais que estão aqui hoje. Não sei se vocês conhecem a Noeli Cândido e o Mário Portal. Quem é essa pessoa? Não sei quem são. Os corujas, eles não iam perder o... Ligou a live em 3 dispositivos, né? Deixou... Então, gente, a nossa... Ai, beijo pra vocês, gente. Beijo, seu Mário. Dona Nilda. Então, não sei se... eu acho que a Nilda... Mãe, beijão, junto. Mãe. E a mãe... Beijo, mãe.
Então, vamos saudar dona Mandinha. Beleza. Gente, vamos aos comentários então, né? Chega nessa coisa aí. Mas então, a Bruna, primeiro a Eunice. A Eunice Nascimento, ela faz um comentário assim, né? Desemprego no comércio aqui no Recife está grande. O governo está muito devagar na ajuda aos pequenos e médios comerciantes. Então, ela traz esse comentário. A Bruna Sartori fala o seguinte: acho que o microempresário de fato sofre bastante também. E são os setores empresariais que menos têm auxílio do Estado, assim como o trabalhador. Os grandes empresários estão demitindo mesmo com o auxílio do Estado. Absurdo. Grandes multinacionais que não querem perder lucros e enviam trabalhadores para a rua, mesmo com os privilégios do Estado. Uma coisa é falar do microempresário, outra coisa é das grandes corporações, né, pessoal? Não tem nem comparação. Acho que isso é bem importante pontuar mesmo. O Fabinho falou bastante sobre isso também, né? Eu não trouxe ele antes. Um comentário aqui. Carol, só um parênteses. Eu tô te ouvindo muito mal. Eu não sei, o teu microfone, para mim, ele tá com bastante falha. É mesmo? Gente, me avisem aí também, por favor, se tem mais alguma coisa. Eu não sei se só para mim que tá ruim a qualidade. Tu tá ouvindo bem, Lu, Carol? Tô ouvindo bem. Para mim tá bom. Melhorou agora, Fábio? Melhorou. Melhorou? Melhor. Qualquer coisa me avise. Vocês também aí, gente. Me deem um toque se por acaso ficar ruim, viu? Galera dos comentários. Deixa eu ver. A Bru tá dizendo que tá ok, Fabinho, mas qualquer coisa você me avisa, que a gente vai ajustando, viu? Beleza? Muito bem. Gente, vou ler o próximo comentário aqui da Ângela. O Fábio teve um momento que falou que acho que as pessoas estavam se acostumando, né? E a Ângela colocou aqui, a Ângela Ferrari. Tenho a impressão que as pessoas já se acostumaram. Era muito grandioso quando aconteciam as mortes na Itália, e aqui se tornou normal. Será que a Ângela está querendo falar de uma espécie de banalização, ou até mesmo de descaracterização da complexidade desse problema todo, né? Acho que pode ser por aí também. Tudo bem? Na sequência... Hoje, assim, a gente... em regra, né, Carol, a gente ficou durante muito tempo acompanhando, porque assim, o tempo que se levou para a pandemia chegar efetivamente no Brasil e começar com essa onda de mortes aqui, a gente acompanhou muitos números e a gente ficava muito assustado com tudo que estava acontecendo na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, que foram países que teve um índice de mortalidade muito, muito elevado. Mas a impressão que eu acabo tendo é que me parece que a gente, por ser no início da doença, a gente acabou ficando muito mais chocado com os números de lá do que estarrecidos com os números que a gente está chegando aqui no Brasil. E a gente está chegando aí aos 100 mil mortos e a gente já tá quase lá nos 3 milhões de casos de infectados. A gente sabe dos casos de subnotificação. E me parece que, não sei, assim... do tipo, ok, né, como estão usando, assim, eu fico até meio irritado quando a galera começa a falar muito do novo normal, porque parece que isso internaliza na gente, e beleza, é o novo normal e tá, ok, né? Então, assim, isso é uma coisa que me incomoda, assim, bastante, quando as pessoas não... elas entendem da gravidade, mas elas se acostumam a conviver com essa gravidade achando que isso é normal. E não é. Eu acho que isso tem que ficar bem claro. Não é normal. Nada normal. Tem, só fazer propaganda aqui da live. A nossa live da semana que vem vai ser sobre isso. Então, vamos falar sobre isso, essa coisa da adaptação, o novo anormal, né? E o que leva a essa adaptação e tal. Tá muito bom. Bom para dar para continuar a discussão. Eu ia começar a falar já, eu ia falar desse, não, deixa assim, vamos deixar o pessoal falar, semana que vem a gente
vem com tudo com essa discussão aí. Mas é bem isso mesmo, acho que tem uma coisa que é um mecanismo de defesa da gente de se adaptar e tal. Agora, o problema é quando isso extrapola e quando o discurso de autoridades e tal começa a ser no sentido de se aproveitar disso, né? De normalizar uma situação que não tem nada de normal, né? E aí, realmente, as pessoas vão meio que, né, soltando... Enfim, mas eu falei que eu não ia falar, eu falei... e tô falando já. Então, deixa eu voltar para os comentários aqui. Volta. Muito bem. A Bruna, ela traz assim: tem opiniões iniciais sobre isso. Acho que ela, tipo, os prós e contras sobre o home office. Mas gostaria de saber a nossa opinião, né? Sobre a tendência do home office ficar como uma nova forma de trabalho. E, Bru, pode dar continuidade aí no teu pensamento, depois que a gente começou a expor um pouquinho das nossas opiniões, né? Acho que tem tendências aí para algumas vertentes, né, pessoal? Acho que tem, enfim, tem a empresa que dá estrutura, mesmo sendo uma pequena empresa que dá estrutura e que pensa um pouco minimamente nessa estrutura, e tem a tendência também de talvez, assim, daí eu quero falar um pouquinho assim do que eu conheço, talvez de ser uma nova exigência para contratação, inclusive, nos processos seletivos, que a pessoa tenha essa estrutura. Existe um termo, né, no meio corporativo, assim, de uma nova competência que está sendo exigida, que é a presença digital. Então, as pessoas talvez comecem a ser avaliadas também por isso, assim, enquanto elas conseguem se expor no mundo virtual. E aí tem polêmico, né, gente? Hoje tem muitas discussões. Isso rende, assim, uma outra live, Fabinho. Uma outra live sobre esse tema, com certeza absoluta. Mas vamos... Podemos pensar. Podemos pensar. Né? Exato. Mas olha, a Eunice Nascimento traz aqui um relato sobre experiência na família dela. Minhas sobrinhas estão recebendo 30% da empresa e o governo está pagando 70% do salário. E só paga com atraso. É a questão, né, da suspensão contratual, ou das leis, né, que a MP 936, que foi anterior a essa. Não sei, gente, sei que já aproveitaram para destruir de vez, né? Do trabalho. Os direitos trabalhistas, o que tinha, o pouco que tinha. A suspensão do contrato de trabalho, né? Isso aí. Né? Então, a Eunice Santos... isso foi uma das... Oi, Eunice, que bom que você está aqui. Uma das coisas que o governo disponibilizou, né, para os empresários foi justamente a suspensão do contrato de trabalho, né, que prevê que a empresa ela siga pagando 30% do valor da remuneração, né, do valor total do salário, e o governo não é que ele vai pagar os outros 70%, que o governo, na verdade, faz, ele libera os 70% do valor do seguro-desemprego que a pessoa teria direito a receber. Então, na composição desses 70% que o governo libera e 30% da remuneração, em regra, dá mais ou menos o salário que a pessoa receberia ou estaria recebendo na empresa, né? Uhum. Foi um recurso, foi uma forma que se teve para aliviar principalmente esses empresários que foram impactados e que não querem demitir, né? Mas também não tem mais dinheiro em caixa para seguir ali honrando e pagando, né? Confesso que eu não sei qual é o volume de adesão. Eu não tenho um número, não tenho um percentual de no Brasil quantas pessoas tiveram seus contratos suspensos, mas também é uma coisa que eu posso pesquisar e depois disponibilizar. Legal, bacana. Para o blog. Eu não tenho números também, mas as grandes empresas aderiram, estão se beneficiando bastante disso. E uma coisa que muitas empresas, a pessoa depois... inclusive as que não foram impactadas, aderiram, né? Isso, não, são as que mais estão se aproveitando disso. E depois também tem outra, né? Quando a pessoa demite a pessoa no final dessa suspensão e a pessoa não tem seguro-desemprego para receber. Complicadíssimo, gente. Muito complicado. Vou seguir aqui lendo os comentários, gente. Tem um comentário da Eunice Santos. Fala o seguinte: as PMEs, as pequenas e médias empresas, têm apenas a alternativa de fechar definitivamente ou reabrir em plena pandemia.
Em 7 dias, 2 amigos meus que voltaram a trabalhar foram contaminados. Ambos tinham sido demitidos e conseguiram novos empregos. Portanto, ambos estavam em período de experiência. Certamente voltarão para a conta dos desempregados. Ou seja, não dá para voltar. Não é fácil ficar home office e o governo não ajuda. O que será daqui para frente? Normal que não vai ser, né? Nada de normal. Bem. E a Eunice Santos ainda complementa. E o Estado que não dá nada para os professores, que agora estão dando aula online. Nossa, a situação dos professores é complicada. Os categorias O, acho que é alguma referência, não estou por dentro muito, mas depois a Eunice me confirma. Estão atolados, trabalhando o dobro e gastando muito mais com um salário de miséria. Com categoria... Onde... Ó. É uma categoria de professores super precarizado. Aí. Elas podem até escrever melhor, ou explicar melhor o que é, se quiser. E, Fabinho, a Eunice Desculpa, eu não entendi, Lu. Cortou aqui para mim. Categoria O, o que é, Lu? O Fabinho, acho Oi? que... Não, é uma categoria de professores, que é super precarizado. Depois as meninas aí que são porque eu não ouvi podem se era uma pergunta para mim. Não. Tá. Não foi um comentário. Entendi. Tá. É porque como o áudio tá um pouco cortado, eu não tinha entendido se a pergunta era para mim ou não. Mas é para as professoras aí que estão Mas pode nos falar também, viu? Gente, a gente tem 10 minutos. Não. Já? Não. Não vou me meter. A Eunice Nossa, eu nem Santos... fiz minha pergunta ainda que eu queria fazer. Vai lá. A Eunice Santos complementou, gente, a categoria O é o professor que dá aula no estado sem concurso, sem direitos trabalhistas. Isso. Muito bem. Gente, assim, deixa eu pegar aqui. Fabinho, tem uma provocação, que eu me sinto, às vezes, num dilema com esses termos também. A Eunice Nascimento coloca assim, ó. Eu acho estranho a palavra colaborador. Será que deixamos de ser trabalhadores? É só preocupante mesmo. Então, eu acho que tem aí, a Eunice faz uma crítica ao termo colaborador, às vezes eu faço também, mas às vezes eu também utilizo. O que tu acha sobre isso, Fábio? Não, eu acho que somos todos trabalhadores, sim. A gente tem algumas, eu acho que as pessoas elas acabam se expressando de alguma forma que ela sente mais confortável. O trabalhador, o empregado, o colaborador, eu acho que o emprego da força de trabalho para a entrega de resultado, assim, enfim, do produto final, daquilo que vai efetivamente se vender, somos todos trabalhadores, né? Eu tenho, pelo meio que eu trabalho e pela forma com que a gente, inclusive, direciona a nossa ferramenta de comunicação, a gente acaba usando o termo colaborador, mas somos todos trabalhadores. Às vezes tem isso, né? O dialeto das empresas, cada empresa chama de um jeito também, né, Fabinho? É isso aí, Tudo Carol. bem. Gente, temos mais algumas perguntas aqui. Tá? Primeiro, antes de seguir, Fabinho, o Thales Ávila e o Fabrício Berta entraram aqui com a gente também, viu? Nossa, faz muito tempo que eu não vejo vocês, gente. Beijo. Que legal. Nossa, que legal. Uma galerinha aí, né? Vou te chamar mais. Tudo bem. Estamos aí, ó. Já vou arrecadar uma galera aí pro blog. Chamem mais gente. Tem participação deles aí ou não tem? Não, o Fabrício disse que meu áudio estava bom. Tem participação deles aí ou não? O Fabrício disse que meu áudio estava bom só para te contradizer, viu? Para mim não tá rolando. Tá certo. Gente, Dani Machado, também do Rio Grande do Sul. Dani, quanto tempo! Que bom te ver por aqui também. Daniel Machado. Ele faz um comentário sobre aquela
situação, né, de que aqui no Sul as pessoas não acreditam mais na doença, estão esperando o caos na saúde. Vejo muito sem máscara na rua. Então, complementando aquele fator, né, do que a Ângela comentou também, que a gente falou, vocês estão trazendo a realidade aí do Rio Grande do Sul, região metropolitana também, né? Complicado. A gente vê umas cenas bem alarmantes por aí, né, pela rua, assim, né? Sim. Tipo, muita gente ainda na negação de que isso é prejudicial, de que né, que é só uma gripezinha, né? E não é, né, gente? Então, eu também, assim, eu vejo muita coisa, assim, que fico bastante apreensivo aí com o rumo que as coisas tomam, né? Festa clandestina, né? Cada vez mais acontecendo. E agora tá liberado, complicado, né? Na maioria dos lugares, então... Isso vai durar 2 semanas, né, gente? Infelizmente, vai chegar um momento que vai fechar tudo de novo. E é triste isso, muito triste. Complicado mesmo, pessoal. Gente, tem uma participação aqui da Michele Rocha, vulgo Jimmy. Quem é essa? Oi, Mi. Que bom que tu tá aí. Que bom, Jimmy. Que bom te ver por aqui. E a Jimmy traz uma pergunta bem especial. Como todas, e só que ela vai por uma outra vertente aqui, né, da temática. Olha só. Ela, primeiro diz, feliz dia dos amigos, feliz dia. Valeu, Jimmy, para ti também. Feliz dia do amigo para todo mundo, gente, para todo mundo aí que está assistindo também. Mas veja uma pergunta da Jimmy. Ela quer saber sobre a humanização das empresas. Antes da pandemia, víamos um movimento em direção a uma escuta por parte de alguns gestores, mas ainda com um hiato entre a teoria e a prática. Empresas com o velho método, comando e controle, sobreviverão pós-pandemia? Ai, tô me coçando aqui. Manda bala aí, Fabinho. Não, Carol, pode... Já que você está te coçando aí, prossiga e depois eu te complemento. Ah, não, vai lá. Dá tua filha, tu é o protagonista da live hoje. Vai, filho. Então, a pergunta efetiva é só para ver se... Né, porque o áudio ainda, para mim, é que está chegando um pouco cortado. Essas empresas que elas têm uma forma de muito controle se elas vão sobreviver pós-pandemia, né? Se elas... seria isso, né? Então, entendi certo. Isso. Olha, assim... O que eu vejo, tá, é que essas empresas que elas são... Eu acho que assim, depende da forma com que a gente fala sobre o que é o termo controle. Porque tu controlar algo, tu acompanhar, se for um processo de acompanhamento para garantir qualidade naquilo que é entregue, tá ok. Eu acho que a gente precisa, sim, ter ferramentas de controle e ferramentas de qualidade para que a gente possa participar, por exemplo, de uma live hoje, porque todo mundo tem internet, porque as coisas estão funcionando da maneira adequada. Agora, quando a gente fala do controle sobre a parte de centralização, sobre a parte de não confiar no colaborador, no trabalhador ou no colaborador como um profissional capacitado e pronto para gerenciar as suas atividades, eu acho que essa empresa ela vai ficar para trás das outras, né? Eu acho que as empresas elas estão dando muito mais autonomia. O que a gente vê hoje no mercado são empresas dando muito mais autonomia para os funcionários, para que se tome a decisão em relação àquilo que precisa ser feito, esperando que ele contribua efetivamente com esses processos criativos. Então, assim, se o controle for visto sob a ótica, sob o prisma de centralizar, de ser centralizador e só uma pessoa toma uma decisão e faz com que as outras executem aquilo que ela decidiu, acho que essa empresa vai ficar para trás. Eu acho que tem muita empresa que vai
passar na frente, vai ser muito mais atrativo para o trabalhador, para que ele queira, que ele se sinta confortável em dedicar o tempo dele, o conhecimento dele em algo que faça mais sentido para ele, né? Então, a minha resposta, basicamente, o meu comentário seria esse. E tu, Carol, quero te ouvir também. Acabou o tempo Posso? Acabou o tempo. Ok. Posso? Tem mais perguntas aí? Eu tenho pergunta ainda depois. Como é que tá? Não temos mais perguntas. Vamos estourar um pouquinho? Vai, fala. Eu tenho pergunta. Vamos estourar um pouquinho, né? Vamos, né? Tá bom, Vamos lá. tá legal assim. Não, é bem rapidinho, bem rapidinho. Eu quero fazer um comentário e uma pergunta. Tudo bem. Então, da minha visão, acho que a gente está... Na minha visão, acho que a gente está bem num período de definição disso. A gente tem... Eu estou jogando a bolinha para o Fred aqui, gente. O que é isso? Ele está pulando aqui dentro da bolinha. Bolinha para o Fred. Então tá, agora parem, o assunto é sério. Mas gente, não, falando sério, a gente está vivendo um contexto bastante desafiador que ele pode gerar ou um extremo de um lado, comando, controle, mais opressor e mais explorador, ou pode ter uma reação, sim, de quem está trabalhando e ser construída alguma coisa diferente, porque a gente está num período crítico. A gente está num cenário assim de bastante desemprego, de escassez de emprego e abundância de profissionais. Isso geralmente propicia que as pessoas se submetam a mais coisas e que daí se tenham mais cobranças. Como um exemplo que eu falei antes, né? Talvez uma nova medida para selecionar as pessoas sejam que elas tenham a estrutura perfeita para poder trabalhar no virtual. E todo mundo tem? Todo trabalhador pode fazer isso? Ou essa questão da presença de... Claro, não são todas as categorias de trabalho que que trabalham dessa forma. Mas talvez aí se desenhem algumas réguas em que as pessoas precisem se submeter e se adaptar, e tem umas que vão conseguir, outras não. Eu acho que eu não consigo afirmar isso, né? Se as empresas sobreviverão ou não. Pode ter um cenário mais fértil, sim, para esse tipo de empresa, mas pode ser que se construa uma outra coisa. Pode ser que se construa um novo formato, realmente. E acho que daí vai depender dos trabalhadores, dos colaboradores, enfim, de quem está na luta aí também, né? Bom. Gente, mas eu não queria acabar a live sem tocar num tema que eu tinha deixado para os comentários, desculpa, vou estender aqui. Mas que o Fábio trouxe o exemplo da mulher que foi demitida, né, com a criança, mas queria fazer esse comentário que para as mulheres tem sido muito mais difícil, tem uma dificuldade extra imensa, né? São mulheres que têm que cuidar da aula dos filhos, quando tem aula à distância, que tem que fazer o trabalho doméstico no meio do trabalho, né? E muitas vezes, inclusive, com o marido em casa, né? O casal em casa, cada um fazendo um tipo de trabalho, e normalmente os homens não entendem que a mulher também está trabalhando, que é tão importante quanto. E isso é outra fonte de adoecimento e é sempre pior, né, para as mulheres cuidar dos filhos e tal. Eu tenho uma última pergunta para o Fábio, posso? Claro. Pode. Fábio, né, a gente falou de várias coisas aqui que exigem tomada de decisão e tal. Era mais fácil quando tu tomava a decisão de trabalho com o guru do Gugu? Oi? Quando eu tomava a decisão de trabalho, o quê? Com o guru do Gugu. Não sabe o que é? O guru do Gugu? Tem um recado aqui que uma pessoa mandou te dizer que lembra de ti dessa época. Depois vocês expliquem aí para o pessoal nos comentários o que isso significa. Tá. O gente. Guru do Gugu? Quer explicar?
Conta. Foi tu que puxou o guru do Gugu, tu que explique. Não, eu tô perguntando justamente, era a pergunta que eu tinha pra ti, porque fiquei curiosa com essa história e queria saber. Vai, né? Não vai. Rolou uma piada interna aí, gente. É uma piada interna da qual eu sou mensageira e não tenho nem o direito de saber do que se trata. A gente faz uma sala de espera sobre o guru do Gugu, pode deixar. Tá certo, todo mundo traz aí isso. Ah, gente, acabou. Que pena. Bom, Fabinho, muito obrigada por ter vindo. Espero que volte, tá? Foi muito bom o papo. Adorei. Brigadão mesmo, que eu sei que tu tem agenda apertada também e, né, ter se disponibilizado aqui pra gente. Carol, semana que vem eu não esqueço de te chamar, tá? Desculpa. Eu esqueci de chamar Carol no começo. Tá tudo certo. É que tá aqui perto, né, gente? Como é que eu vou lembrar, né? Então, tipo, acabei de ver. E bom, gente, a gente vai ficando por aqui, né? Então, um beijão para vocês, uma ótima semana para todo mundo. Se cuidem, quem pode ficar em casa, fica em casa. E semana que vem a gente vai falar sobre o novo normal, ou melhor, o novo anormal. E no dia 3, não esqueçam, anotem aí na agenda, dia 3 a live vai ser especial, vai começar mais tarde, vai começar às 21h30 e vai ser com o escritor Jader Pires. Nós vamos falar sobre amor e sexo, relacionamentos, ok? Então tá, gente, beijo, até segunda que vem. Boa semana, excelente semana para todo mundo, tá bom? Beijo. Tem galera aqui perguntando sobre o guru do Gugu, hein? Isso vai ter que ser esclarecido depois. A Giane Portal, a Ângela Ferrari. Lu, agora tu que vai explicar, Lu. Foi tu que trouxe o tema contigo agora, a explicação. Eu perguntei porque eu queria saber do que se trata, gente. Voltem aqui, galera. Voltem aí nos comentários amanhã e tal, que vai estar aí a explicação. Eu espero que vocês respondam aí, hein? Tu e a outra pessoa aí. Ela manda inbox. Tá bom, gente? Boa Beijão, semana, muito obrigada. Tchau. Beijão. Obrigado, gente. Valeu a oportunidade aí para compartilhar um pouquinho da. Beijo. Beijo.